Olá, gente. Meu nome é Maísa Gleice Fernandes de Souza, sou graduanda da UPE. Vou apresentar hoje para vocês o artigo que foi criado por mim, por Camila Zamorano Esconano de Barros, também graduanda da UPE, e por Williams de Albuquerque Soares, professor doutor da UPE. O artigo é Vegetações de telhados verdes utilizadas em diferentes regiões climáticas para mitigar o escoamento superficial. Bom, os alagamentos são os maiores danos causados pela urbanização intensiva. E a gente tem noção de que a urbanização intensiva causa muitas áreas impermeáveis. Então, por isso que acaba aumentando a quantidade de alagamentos. E os telhados verdes, eles são opções viáveis e sustentáveis para evitar justamente a sobrecarga no sistema de drenagem, que é o que acontece muito, que a maioria dos alagamentos que acontecem na cidade é justamente porque tem uma sobrecarga muito grande no sistema de drenagem. E a vegetação, ela tem uma influência muito grande no escoamento. Então, a gente começou a pensar que se ela tem essa influência e a gente quer tentar, de certa forma, combater esses alagamentos, então a gente tem que saber escolher a vegetação. Ela tem que ser cuidadosamente escolhida justamente para poder ter essa melhor eficiência hidrológica. Bom, tendo isso em mente, a gente chega ao objetivo do estudo da gente, que foi justamente a gente quis realizar uma revisão sistemática da literatura para poder quantificar e identificar essas espécies que mais foram utilizadas em telhados verdes, com o objetivo de uma medida alternativa para poder mitigar esses alagamentos. Justamente a gente pensou assim, a gente quantificando essas vezes que apareceram em tais regiões, com tais climas, conseguimos ver qual a espécie que mais se adaptou, vamos dizer assim. Que se eu fosse fazer uma modelagem, de acordo com aquele estudo, eu podia ver que aquele tipo de vegetação foi a espécie, né? Foi uma espécie que se adaptou legal, que foi bem mais utilizada naquela região, sabe? A gente estava pensando nesse objetivo. Bom, então na nossa metodologia, nós realizamos uma pesquisa através da plataforma CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, e adotamos as seguintes palavras-chave: Green Roof, and Drainage, and Vegetation. E nós transportamos esses artigos encontrados na plataforma CAPES para a plataforma START em formato WebText, e para poder executar, né, as etapas que tem na plataforma Start, que são as etapas de planejamento, execução e sumarização do resultado. Bom, na etapa de planejamento, a gente direcionou a pesquisa para uma pergunta, né, que a gente queria responder, vamos dizer assim, que foi justamente a vegetação ideal, no caso, mais utilizada, já que a gente tentou usar o ponto quantitativo, né, para poder mitigar escoamento superficial em diferentes regiões do mundo. E a gente levou como uma influência, a principal influência, vamos dizer assim, o clima local. Então, após passar pelo planejamento, teve a etapa de execução, que foi justamente classificar os artigos nessa plataforma, como tiveram artigos que foram excluídos, vamos dizer assim, que não entraram na pesquisa, e tiveram artigos que foram incluídos na pesquisa, que justamente tinham as características, os critérios de elegibilidade, né, que eram possíveis de utilizar para o que a gente queria responder. Eu vou explicar melhor essa parte de inclusão e exclusão mais para frente. E na sumarização de resultados, através dos artigos que sobraram, né, aqueles que passaram pelas etapas, nós conseguimos fazer uma comparação. Nós pegamos eles e comparamos por quantidade, em questão de quais espécies mais apareceram, para ter esses resultados comparativos entre si. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês. Essa foi a primeira parte. Foi assim que eu fiz a pesquisa através da plataforma CAPES, né?
essa é a distribuição de estudos por base de dados que foram encontrados. Aí é independente de duplicado ou não, são a quantidade, vamos dizer assim, bruta que a gente conseguiu. Foram, no total, 321 artigos, com as palavras-chave que pesquisamos. Bom, então a gente chega na parte de resultados. Mesmo após ter sido realizado o filtro automático pela plataforma CAPES, onde 158 artigos passaram sem ser considerados duplicados, né? Quando a gente fez aquele transporte em Biblitex para a plataforma Start, ainda assim essa plataforma identificou que 3 artigos tinham passado, né? 3 artigos duplicados, no caso, tinham passado, mesmo com esse filtro da própria plataforma CAPES. Então, acabou que dos 158 artigos, sobraram apenas 155 para a etapa de execução. Essa etapa de execução é justamente aquela etapa que tem inclusão e exclusão, né? Os critérios. E desses critérios, 46 artigos foram aceitos, passaram, né? E 109 foram rejeitados, não passaram. Abaixo vocês conseguem ver a tabelinha que tem alguns critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, um critério de inclusão seria abordar a temática de retenção ou mitigação de escoamento por telhados verdes, que é justamente o que a gente quer saber, né? Qual foi a vegetação que foi utilizada nessa situação. E um critério de exclusão seria justamente artigos duplicados, porque não faz sentido utilizar o mesmo artigo, né? Duplicado. Então, exemplos, esses são alguns exemplos. Bom, a gente conseguiu observar também que essa revisão da gente abrangeu 20 países diferentes em todos os continentes, o que valida muito, né, a importância dessa temática em escala global. E a gente percebeu também que tiveram 2 países que tiveram grandes destaques, né, nas pesquisas encontradas, que foram a Inglaterra e a Itália, cada um com cerca de 15,22% dos artigos encontrados. Aí vocês podem ver essa imagem abaixo, onde tem mais ou menos a porcentagem de cada um, né, da quantidade que foi encontrada, vamos dizer assim, em questão de porcentagens. Bom, então a gente classificou esses artigos em gênero, espécie da vegetação aplicada ao telhado verde, país de origem e clima local, conforme a classificação de Köppen. Que essa classificação que vocês podem ver nessa imagem aí abaixo, com relação a alguns países, né? Vocês conseguem identificar qual é o clima local de acordo com a classificação de Köppen. Bom, então aí a gente consegue ver, né, como funcionou essa distribuição de artigos através dessa tabela que a gente criou. Eu não trouxe a tabela inteira, porque é uma tabela bem grande, né? Eu trouxe uma parte dela para vocês conseguirem identificar como é que funcionou, como foi organizado, né, em questão de colunas, linhas, como ficou direitinho cada nome, o local, né? Para vocês verem. Então, de acordo com essa revisão, a gente reparou que o gênero sedum apareceu em diversos artigos. Então, foi um gênero que teve um grande destaque, né, nesse estudo, aparecendo em 27 dos 46 artigos encontrados. E teve uma presença muito grande em climas CFB, que é um clima oceânico temperado, e no clima CFA, que é um clima subtropical úmido, né? E o CEDU também teve uma presença no clima CSB, que é o clima mediterrâneo, verão fresco, né? Mas também a lavanda teve também uma presença nesse clima. Então, foi aí uma divisão entre lavanda e CEDU. Já com regiões em clima tropical, a gente não teve uma constância, né, uma frequência muito grande em questão de escolha de vegetação. Então, a gente avaliou através dos subgrupos climáticos, AF e AW, né? No AF, a gente percebeu que os módulos experimentais de telhado verdes foram plantados com erva daninha, margaridão, salsa da praia, por exemplo. E no AW, que é a savana, né? A gente percebeu que o gênero que mais se repetiu
foi o SEDUM também, né? Então, o SEDUM, ele teve um destaque muito grande nesse estudo. E a gente reparou que pouquíssimos estudos, artigos encontrados, teve um local com clima F, né? Que é o clima equatorial. BSH também, clima semiárido quente, e CSA, que é um clima mediterrâneo de verão quente, fazendo com que, para poder ter uma noção da vegetação, né, ideal, mais utilizada nesses locais, sejam feitos mais estudos, para a gente ter uma análise mais significativa, né, que com a quantidade de estudos que a gente achou, a gente não conseguiu analisar, né, de uma forma mais significativa, no caso. Então, concluindo, conseguimos observar que realmente o gênero Sedum foi o gênero que mais apareceu em vários estudos, né? Sendo superior sua frequência a 50% dos artigos selecionados. Porém, isso não significa que esse tipo de vegetação, pela quantidade que apareceu, vai se adaptar a qualquer clima, né? Porque, por exemplo, no clima subtropical não teve uma adaptação muito legal. Então, tem que ter esse cuidado, mesmo tendo essa quantidade bastante elevada, né? Mais do que 50%, ainda assim teve algum clima que não funcionou muito bem. Então tem que ter esse olhar, né? A gente também conseguiu observar que para regiões com clima temperado, né, como por exemplo Inglaterra e Itália, a lavandula e o sedum tiveram a maior quantidade de módulos experimentais, né, estudados nesses locais, né, módulos experimentais de telhados verdes. Para clima subtropical, como por exemplo o sul do Brasil e o centro do Japão, as vegetações que mais foram utilizadas foram sedum, helichrysum, né, e antenes. Perdão se eu tiver falado alguma coisa errada, gente. E para trabalhos futuros, a gente conseguiu reparar que nas regiões com clima tropical, exemplo Malásia, e clima árido, como por exemplo o Nordeste do Brasil, precisam que sejam mais elaborados alguns módulos experimentais, porque a quantidade que a gente achou não é suficiente para conseguir ter uma resposta, né, para esses locais. Porque a gente só conseguiu achar 5 artigos para esses 2 climas. Então, seriam necessários que futuramente mais estudos, mais módulos experimentais de telhados verdes fossem elaborados nesses locais para ter uma quantidade maior, né, para conseguir quantificar, né, a quantidade de vegetações utilizadas, qual vegetação utilizada nesses locais, porque com esse resultado que a gente obteve, né, apenas 5 artigos para os 2 climas não foi suficiente para poder responder, né, para ter um resultado. Bom, então é isso. Aqui são algumas referências para vocês observarem. Então é isso, obrigada a todos que assistiram até aqui, né? Que nossa pesquisa consiga, né, somar alguma coisa para vocês e que vocês consigam absorver o que a gente está querendo repassar, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.